Contradições aparentes na Bíblia. Não responda ao tolo com igual insensatez, do contrário, você se igualará a ele. Responde ao tolo segundo a sua estutícia, para que não seja sábio aos seus olhos, do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Provérbios capítulo 26 versículos 4 e 5. Quando meu filho tinha cerca de 10 anos, havia um menino em sua turma na escola, que queria desesperadamente ser amigo dele. Todos os dias, esta criança tentava comprar a amizade do meu filho, oferecendo-lhe os seus bens preciosos, ou dinheiro do almoço. Quando meu filho contou sobre a situação, fiquei muito chateada, e o repreendi por ter levado o dinheiro e os presentes daquele menino. Dei um sermão em meu filho sobre como era errado aceitarmos presentes, como esses, e o proibi enfaticamente de fazer isso no futuro. No último dia de aula daquele ano, uma menina da turma de meu filho presenteou com um conjunto de pequenos brinquedos. Por mais que meu filho quisesse aceitá-los, ele os devolveu com relutância à colega de classe, e explicou-lhe que não tinha permissão para aceitar tais presentes. Quando meu filho chegou em casa naquele dia, ele me contou sobre a menina cuja mãe a levara para fazer compras na noite anterior, para que ela pudesse escolher com ternura alguns presentes para lhe dar no dia seguinte. Quando ele mencionou como essa garota ficou com o coração partido quando ele recusou seus presentes, meu coração doeu por ela e me senti profundamente envergonhada. Tentei explicar ao meu filho que esse tipo de presente de um amigo era mais do que aceitável e que deveria ser recebido com gentileza e gratidão. O Senhor trouxe essa experiência à minha lembrança ao longo dos anos, sempre que encontrei ensinamentos aparentemente contraditórios na Bíblia. Eu também o usei para instruir outras pessoas. A maioria das pessoas que encontro, e que me questionam sobre as contradições nas Escrituras, são aquelas que nunca leram a Bíblia de capa a capa, e que aprenderam a tirar versículos do contexto por causa de meros trechos que ouviram. Veja as duas Escrituras acima do livro de Provérbios. À primeira vista, parecem contraditórios. Mas um olhar mais atento com um olhar espiritual, revelará que não o são. O primeiro versículo nos adverte para não nos rebaixarmos ao nível das pessoas tolas, dignificando seus argumentos tolos com uma resposta. O segundo versículo nos aconselha a não negligenciarmos dar às pessoas tolas uma resposta que poderia esvaziar seus grandes egos. Diferentes ocasiões e circunstâncias exigem respostas diferentes de nossa parte. As pessoas do mundo só podem confiar na sua própria sabedoria para determinar como devem responder a qualquer situação que encontrem. Mas o povo de Deus tem discernimento espiritual, nascido do Espírito de Deus, para guiar as suas ações e reações. O apóstolo Paulo fala sobre esse tipo de discernimento espiritual quando escreve: sabemos essas coisas, porque Deus enviou seu Espírito para nos contar, e o seu Espírito nos investiga e nos mostra todos os segredos mais profundos de Deus. 1 Coríntios capítulo 2 versículo 10. Paulo continua dizendo que, porque as pessoas não salvas não têm o Espírito de Deus habitando dentro delas, elas não têm o discernimento espiritual necessário para ver as coisas da perspectiva de Deus. O homem que não é cristão, não pode entender e não pode aceitar esses pensamentos de Deus, que o Espírito Santo nos ensina. Eles lhe parecem tolos, porque somente aqueles que têm o Espírito Santo dentro de si podem entender o que o Espírito Santo significa. Outros simplesmente não conseguem entender. Mas o homem espiritual tem visão de tudo. 1 Coríntios capítulo 2 versículos 14 e 15. Deus não apenas nos deu sua palavra, e depois esperou que a entendêssemos e aplicássemos sem sua ajuda. Ele nos deu seu Espírito Santo, o próprio autor das Escrituras, para iluminar sua palavra, e nos capacitar a obedecê-la. E assim como instruí meu filho sobre como fazer a coisa certa, nosso Deus nos ensinará a viver de acordo com sua palavra, e seus caminhos. Que a declaração de fé do salmista seja nossa hoje: não me afastei das tuas leis, pois tu mesmo me ensinaste. Salmo capítulo 119 versículo 102. Oramos: Senhor, por favor, mostre-me como abordar princípios da Bíblia que parecem contraditórios. Quando estiver em risco de ficar confuso, lança uma luz sagrada sobre mim, e sobre a tua palavra, para que eu possa compreender e aplicar a tua verdade à minha vida. Mostre-me quais materiais de estudo eu poderia usar para me ajudar a compreender melhor as Escrituras.
Obrigado porque por causa do seu Espírito, tenho a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2 versículo 16. Amém.